Olá, amiguinhos, tios e tias, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Hoje já estamos na lição de número 12, a criança que ajudou Jesus. Esse trimestre está maravilhoso, porque ele está falando das crianças da Bíblia. Muito gratificante saber que as crianças, por menor que sejam, também tem um papel importantíssimo na obra do Senhor. Então, nós estamos aqui para ministrar a EBD de número 12. E vocês devem estar sentindo falta da nossa contadora de história, Lulu. Hoje também ela não vai estar nessa aula. Ela esteve um pouco gripada, estava tossindo. E no período que nós estávamos gravando esse vídeo, ela não pôde estar. Mas, enfim, na próxima aula ela vai estar contando a história daquele jeito divertido, que só ela sabe. E eu não vou deixar de gravar a aula, vou postar. E na última lição do trimestre, a lição de número 13, ela vai estar aqui para matar a saudade de vocês. E antes de começarmos a nossa lição, quero deixar a dica, como sempre eu faço, para que o professor tenha em mãos todo o material necessário para ministrar a aula. Aquele professor que tem o hábito de levar recursos, figuras, enfim, todo professor tem a sua didática, mas é sempre importante ter em mãos todos os recursos, que não falte nenhum, para que você não interrompa a sua aula. E principalmente a Bíblia. É muito importante quando o professor ele lê o Memória em Ação e ele confere com a Bíblia Sagrada. Pode ser que venha algum erro ortográfico e o professor, não tendo a Bíblia ali, não vai saber que está acontecendo aquele erro ortográfico. Eu sempre falo aqui que teve uma lição desse trimestre que o Memória em Ação estava com o livro trocado. Era 2 Timóteo, estava em 1 Timóteo. Então é bom ter a Bíblia para que o aluno perceba que você confere o textual com o texto da Bíblia Sagrada e que todas as informações que nós passamos para o aluno são verdadeiras, porque são tiradas do nosso manual de fé. Então, dito isso, nós vamos agora para o nosso momento de oração. E você que está aí na sua casa, você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, se você tem um pedido específico, aproveite esse momento da oração, exponha ele para Deus, abra o seu coração e vamos falar com o Papai do Céu. Inclusive, é importante que o professor também abra esse espaço para que o aluno possa colocar ao conhecimento do professor algum pedido específico. Fazer aquele pedido, interceder por alguém que esteja precisando, uma pessoa que esteja internada, um ente querido que esteja passando mal, que esteja enfermo. É muito bom deixar esse espaço aberto para a criança, assim também ela vai aprendendo que nós precisamos de interceder uns pelos outros. Inclusive a lição de hoje ela vai estar falando sobre ajuda, e é importante nós frisarmos isso aos alunos, que é importante a gente ajudar um ao outro. E às vezes nem sempre a gente vai ter recursos físicos para estar ajudando, mas a gente pode estar ajudando em oração. Eu acho que é uma das maiores demonstrações de amor, quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, quando você disponibiliza parte do seu tempo para lembrar de alguém nas suas orações. Então oremos. Querido Deus, te louvamos mais uma vez por esta oportunidade, por essa aula que será ministrada nesta escola, neste momento, que cada professor aproveite bastante esse tema de hoje, que abençoe o seu aluno com o seu conhecimento, com o Senhor tem lhe dado, que o Senhor possa abençoar os inscritos aqui no canal, que tem nos acompanhado, e que a lição de hoje fale conosco, que nós venhamos aprender um pouco mais com a Tua Palavra. Nós te pedimos desde já que, assim como o Senhor tem falado conosco nas lições anteriores, que o Senhor ministre essa aula aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá para o nosso título da lição de hoje. Nós estamos na lição 12. A lição de hoje tem um título de A Criança que Ajudou Jesus. Esse texto está
retirado do Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 1 até o 14. Então, faça a leitura com o seu aluno, aproveite o aluno, coloque ele também para participar, para te ajudar, uma vez que hoje vai estar falando de ajuda, então aproveite para explorar isso do seu aluno. Coloque ele para te ajudar a ler o Memória em Ação, ajudar a arrumar a salinha, ajudar a colher oferta, ajudar a cantar o louvor. Isso tudo é muito importante e vai fazer com que o aluno fique mais animado para a aula. O objetivo da lição de hoje é que o aluno deseje ser um cooperador na obra de Deus. Isso é muito importante. Já ensinar as crianças a ter esse desejo desde pequenas, de cooperar na obra do Senhor. E o nosso ponto central é um privilégio servir a Deus em seu reino. Que nós venhamos frisar isso em nossas aulas e que o aluno sinta esse privilégio de fato de servir a Deus em seu reino, de participar da obra de Deus, de fazer tudo com muita alegria e com um coração voluntário. O nosso Memória em Ação está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 58. Está escrito assim: continue ocupados no trabalho do Senhor, pois você sabe que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Que maravilha! É sempre maravilhoso, é sempre um privilégio poder contribuir para o reino. Agora nós vamos ver a versão original, porque às vezes o Memória em Ação ele vem na linguagem mais atualizada. Mas aqui na Bíblia Sagrada, você faça isso aí, professor, com seu aluno. Não deixe de ler também a versão da Bíblia, para que o aluno entenda que o que nós estamos ensinando são palavras verdadeiras, retirado da nossa Bíblia Sagrada, do nosso manual de fé. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe o que eu entendo aqui nesse versículo? Que muitas das vezes nós pensamos em abandonar o trabalho, ficamos desanimados, achando que o resultado está demorando, que o tempo da colheita está longe demais, que parece que não vai acontecer. Mas quando nós lemos um versículo como esse, ele nos ensina que é para a gente se manter firme, sempre abundantes, sabendo que aquilo que nós estamos fazendo para Deus não é vão, que virá a recompensa. Talvez não no tempo que nós estejamos esperando, porque às vezes nós achamos que o tempo de Deus demora, mas é nós que às vezes somos muito apressados e de repente aquilo que você necessita receber, você ainda não está pronto para receber em suas mãos. Então às vezes Deus ele nos prepara, nos fortalece, nos faz com que passar por situações que nos façam amadurecer, para que na hora da colheita nós estejamos prontos para gozar do fruto do trabalho que nós fizemos e da colheita que nós estamos colhendo, das bênçãos do Senhor que Ele está derramando sobre aqueles que soubem esperar com paciência no Senhor. Então, que isso fique de lição para nós hoje, que nós não devemos desanimar diante das adversidades, diante do tempo que nós estamos esperando, porque aos nossos olhos parece que está demorando, mas Deus tem o tempo certo, e a Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Então, há tempo de plantar e tempo de colher. Então, nós não devemos nos apressar para colher. O importante é plantar coisas boas. E, com certeza, a colheita virá. Então, agora é hora de nós cantarmos o nosso Memória em Ação. E é sempre um desafio, porque às vezes o Memória em Ação, na versão da lição, vem mais fáceis, outras vezes vem mais difíceis. E hoje, como eu estou sozinha aqui e a Lulu não está aqui para me ajudar, nós vamos cantar na versão original, na versão da Bíblia. Me perdoe os erros. Vamos louvar. Você, professor, é sempre uma dica que eu deixo para você, professor, cantar com seu aluno para que ele fixe melhor, o texto textual, Memória em Ação, como muitos dizem, né? Mas você,
Então nós vamos cantar assim, ó. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Sabendo que o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Que cada um aprenda e saia da classe com essa consciência que o nosso trabalho na obra do Senhor não é vão. Tudo que você faz para o Senhor, desde as pequenas coisas até as maiores, saiba que em tudo você será recompensado pelo Senhor. Então, trabalhe com alegria, seja grato ao Senhor pela oportunidade de você estar sendo útil, que isso é muito bom, é um privilégio servir no reino de Deus. Então, vamos agora para o nosso texto de referência que está no Evangelho de São João, no capítulo 6. Nós vamos fazer uma rápida leitura, a gente aproveitar que às vezes você aí de casa aproveita a aula para estudar junto, para montar o seu plano de estudo, o seu plano de aula. Então eu vou fazer essa leitura. Diz assim no Evangelho de João, capítulo 1, fala sobre as multiplicações dos pães. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu e disse-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? E Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada lhe perca. Recolheram-nos, pois, e o encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram dos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é o verdadeiro, o profeta que deveria vir ao mundo. Glória a Deus! Sabe que eu já aprendi aqui na primeira lição? Que Deus é um Deus que ama o cuidado, o zelo, e não gosta de desperdício. Porque nós vemos aqui que quando ele serviu toda aquela multidão, que todos já haviam comido até se saciar, Jesus falou: agora recolhei o que sobrou, guarde. Ou seja, muitas das vezes a gente sobra as coisas em casa, a gente joga tudo fora. Fala: não quero comer comida de ontem. Tem muita criança assim, não tem? Pois é, mas aqui a gente aprende essa lição que Deus nos ensina a ser econômicos, a guardar, a ter mais zelo com as coisas, com o alimento. Então, passe isso para os seus alunos. É muito importante a gente ser uma criança que ajuda o papai e a mamãe, porque aqui nós estamos falando de ajuda hoje, né? E nós podemos ajudar em casa também a economizar, a não deixar de desperdiçar a comida e tantas outras coisas. Mas então, nós lemos aqui uma passagem maravilhosa falando sobre a multiplicação dos pães. E aquela criancinha ali, ela não tinha nome,
mas ela serviu ao reino de Deus com aquilo que ela tinha em mãos. Você, professor, pode aplicar essa lição na classe, pode perguntar para os seus alunos o que eles têm para oferecer, como eles podem fazer para ajudar a Deus. Inclusive, eu vou deixar aqui no canal, como sempre, a gente posta a lição do domingo e em seguida a gente posta a dinâmica relacionada com a lição. E eu vou postar aqui essa semana uma lição maravilhosa, falando sobre como você pode ajudar. Pode ajudar em casa, pode ajudar no reino de Deus. Onde você estiver, você pode ser uma criança útil. Você que está assistindo, mesmo professor, mesmo adulto, você também pode ser uma pessoa útil. E às vezes você está passando por um momento que você se sente inferior, que você acha que você não tem utilidade nenhuma, que você não serve para nada. Mas aqui você já aprende que você serve sim para alguma coisa e que sempre você vai ser útil no reino de Deus. Agora nós vamos para o momento da história. A Bíblia nos conta, e todos nós já conhecemos, muitas histórias acerca de Jesus, que falam que por onde Jesus passava, muitas pessoas o seguiam. Afinal, as pessoas já tinham ouvido falar ou até contemplado os milagres que Jesus fazia, pessoas enfermas que Jesus havia curado, paralíticos que o Senhor Jesus curou e eles começaram a andar. Então, era certo que às vezes Jesus andava por muitos quilômetros. E em dado momento da vida de Jesus, ele também se cansava como homem. E às vezes ele se assentava, ele se retirava do meio das pessoas para descansar um pouquinho da caminhada, mas não tinha jeito. Todas as vezes que as pessoas descobriam que Jesus estava por ali, por aquela cercania, Jesus estava por perto, não tinha como evitar. A multidão se aglomerava, corria atrás de Jesus, uns para ouvir os ensinamentos do mestre, pois suas palavras eram, são e continuarão sendo maravilhosas. E dá gosto de se assentar para ouvir a voz do mestre. E assim as pessoas faziam. Quando descobria que ele estava por perto, corria para ouvir o mestre ensinar. E a Bíblia aqui nos conta no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 1, do 1 ao 14, foi onde que nós lemos, que certa vez Jesus subiu ao monte com seus discípulos e viu que uma grande multidão se aproximava. Ou seja, o povo já sabia que Jesus estava ali e foram ter com ele. Jesus, nosso Salvador, então, percebeu que aquela multidão estava com fome, pois já era quase noite. Então, Jesus perguntou para o seu discípulo Filipe onde comprariam comida para aquele tanto de gente. Mas, na verdade, Jesus sabia que tudo por ali era muito longe e que não teria condição de comprar tanto alimento. Mas Jesus, na verdade, queria saber a resposta do seu discípulo Filipe. E você aí que está me assistindo, qual seria a sua resposta? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer na classe para os nossos alunos. Pergunte aí, professor. Pergunte para o seu aluno qual seria a resposta que eles dariam ao mestre. Ouça com atenção, deixe eles expressar aquilo que eles falariam para o mestre. E Felipe respondeu para Jesus que seria preciso gastar mais de 200 moedas de prata para comprar alimento para que cada um comesse um pouquinho. Mas aí tinha outro discípulo ali que já logo providenciou uma forma de ajudar o mestre. E qual foi? Foi André. Ele estava ali e logo ele disse: mestre, aqui tem um garoto que ele tem 5 pães e 2 peixinhos aqui num cestinho. Você, neste momento, deve estar pensando: o que fazer com 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 pessoas? Eu também fiquei pensando, nossa, isso não dava nem para mim se eu tivesse com fome. Imagina a mente daqueles discípulos ali diante daquela multidão com fome. Mas Jesus, o nosso provedor de todas as coisas, Salvador, aquele que tem poder nos céus e na terra, que tem poder de multiplicar, ele estava ali
e já sabia o que fazer, mas na verdade ele queria ver até onde ia a fé dos discípulos, o que eles fariam diante daquela dificuldade que eles estavam ali enfrentando. Então, a Bíblia vai nos dizer que o menino deu o seu alimento a Jesus. E eu fico pensando que alegria aquele menino sentiu em poder, naquele momento, na hora exata, poder ajudar o mestre. Você já pensou que alegria poder servir no reino? Eu imagino que aquele menino deve se sentindo o mais útil do mundo naquele momento. Por quê? Porque ele pôde servir no momento exato, quando o mestre precisava. Glória a Deus, isso é maravilhoso, poder servir, poder estar disponível nas mãos do Senhor. E a Bíblia aqui relata que era quase 5.000 pessoas. Quantas pessoas para organizar, quanto alimento para organizar, para dividir e não faltar para ninguém. Jesus, ele já sabia que teria que fazer essa organização. Então, tudo que nós colocamos nas mãos do Senhor, nós obtemos resposta. Guarda essa lição aí que nós podemos aprender também. Se você está com dificuldade, está precisando de algo que aos seus olhos parece até impossível, como nós vimos na lição 11 falando do milagre que Jesus fez, de algo que é impossível aos homens, mas é possível para Deus, nós também podemos fazer a mesma coisa que aquele garotinho fez. Pegar algo que está nas nossas mãos, que às vezes nós olhamos para a possibilidade, olhamos diante da circunstância e pensamos, isso aqui não é possível. Nós colocamos na mão de Deus e Ele opera um milagre. Então, a Bíblia diz que Jesus pegou os 5 pães, deu graças a Deus, agradeceu e repartiu a todos. Olha que lição maravilhosa. Quando nós oramos e abençoamos aquilo que nós temos em mãos, aquilo pode se multiplicar. E eu fico pensando que às vezes a gente escuta pessoas falando assim, eu recebo muito pouco, eu não gosto da minha casa, a minha casa é muito pequena. Mas hoje nós podemos aprender que nós precisamos abençoar aquilo que nós temos para que aquilo se multiplique. Se você não gosta do seu emprego, tem pessoas que estão querendo um emprego igual ao seu. Se você está amaldiçoando a casa que você tem, está murmurando, está reclamando, achando que ela é muito pequenininha, que ela é apertadinha, que ela não parece um castelo, sabe que existe pessoa que gostaria de ter a casa que você tem. Então, isso é uma forma de nós fazer com que aquilo que nós temos em mãos se multiplique. Como que nós podemos fazer isso acontecer? Sendo gratos a Deus. Tudo que nós pegamos, nós precisamos de levantar para o alto, falar, Deus, muito obrigado. Eu preciso levantar para o alto, não, mas você pode colocar nas suas mãos e falar, Deus, graças te dou por esse algo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Muito obrigado por esse amor tão grande, por esse cuidado para comigo, que o Senhor está me dando hoje o meu alimento de comer, que o Senhor está me dando o meu emprego, que o Senhor está me dando a minha casa. Então, a maior forma e a melhor forma de fazer com que as nossas coisas cresçam e se multiplicam é sendo gratos a Deus pelo aquilo que nós já temos. Então, feito isso com os pães, ele fez também com os peixes. Agradeceu a Deus e repartiu com todos. E todos se alimentaram de maneira que ficaram saciados e até sobrou. Veja como Deus é maravilhoso, tudo que Deus faz, Ele só precisa de um pouquinho nosso para que o milagre aconteça, o milagre da multiplicação. E nós vemos aqui, nós temos relatos de histórias na Bíblia, por exemplo, da viúva de Eliseu, que ela olhou para o que ela tinha quando o servo de Deus perguntou para ela, o que tens em casa? Quando ela estava vivendo por um momento difícil, ela tinha perdido o seu esposo. E aí, os credores estavam indo ali cobrar aquela viúva e queriam levar os seus filhos como escravo. E aí ela foi recorrer ao homem de Deus. Mais uma lição, tudo que nós fazemos temos que ir em busca daquele que pode resolver. E o único capaz de resolver todos os problemas que a nós parece impossível é Deus. Então aquela mulher, ela foi até o homem de Deus que simbolizava ali Jesus, que simbolizava ali Deus, o provedor ali. E ela foi até ele e falou o que estava acontecendo. E ele perguntou para ela, o que você tem em casa? Ela lembrou que ela tinha uma botija só com um pouquinho de azeite. E o que ele fez?
falou para ela: olha, você vai aos seus vizinhos, toma vasilhas emprestadas, depois você entra para sua casa e você fecha a porta. E ali Deus operou um milagre. Quando ela abriu a porta, as vasilhas já estavam todas cheias, já não tinha nem aonde mais multiplicar azeite ali. É assim também aqui nessa lição. Deus, ele precisa de um pouquinho da nossa fé, de uma fé pequenininha, como um grão de mostarda. Por quê? Porque a partir do momento que nós confiamos em Deus, ele opera o milagre. Então a história conta que depois que todos comeram e que sobrou, Jesus mandou recolher aquela sobra, eles encheram 12 cestos, todos cheios, com as sobras. Todo aquele povo que estava ali ficaram maravilhados com o milagre que havia acontecido, que foi o milagre da multiplicação. Então, alguém exclamou: verdadeiramente, Jesus era o profeta que haveria de vir ao mundo. E nós estamos aqui hoje tendo o privilégio de estarmos aqui desfrutando dessa lição maravilhosa, deste milagre o qual o Senhor operou lá no passado, e Ele continua sendo o mesmo Deus que opera. Ele é o Filho de Deus perfeito, o Salvador do mundo que veio, morreu em uma cruz para nos dar o direito de vida eterna, o direito de salvação, o perdão dos nossos pecados. Hoje ele ressuscitou e está vivo, e está aqui dentro do meu e do seu coração. Então, se você que está assistindo ainda não o reconheceu como o único e suficiente Salvador, tenha essa oportunidade aí na sua casa mesmo, dobrar o seu joelho ou levantar suas mãos, reconhecendo Ele como o Senhor e Salvador da humanidade, aquele que veio para nos purificar de todo o pecado e que nos prometeu que voltaria para nos dar uma mansão celestial. Então, neste momento, eu quero encerrar esta lição orando ao Senhor e pedindo a Ele que abençoe a minha vida, que abençoe a vida de vocês, espectadores que estão aí assistindo essa aula, de vocês, professores que irão ministrar a aula na classe no domingo. Que Deus nos abençoe, que nos ensine a sermos como aquele garoto prestativo, ajudar, olhar à nossa volta e perceber que há pessoas que precisam de nós, que nós podemos ajudar. Às vezes você pensa: eu tenho tão pouquinho, mas se você dividir esse pouquinho, você vai conseguir servir alguém. E essa é a lição que nós temos hoje, que nós precisamos de amar, servir no reino de Deus. Que Deus nos abençoe e oremos. Querido Deus, que Deus poderoso e grande é o Senhor. Nós reconhecemos neste momento a sua grandeza, o seu poderio, Senhor. As maravilhas que o Senhor tem operado, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que liberta, o mesmo Deus que multiplica. E neste momento nós oramos para que o Senhor venha multiplicar na vida de cada um que está assistindo esse vídeo, na vida desse professor que irá ministrar a aula, na vida dos alunos que estarão ali no domingo para assistir a aula, na vida, meu Deus querido, deste homem, desta mulher que nesse momento precisa de um milagre. Nós cremos que o Senhor é o Deus que pode fazer esse milagre acontecer. Nós já te damos graça por essa lição maravilhosa que o Senhor nos permitiu passar, acompanhar e estudar aqui neste momento. Que o Senhor continue falando conosco, que continue presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês que tem se dedicado nesse trabalho maravilhoso. Saiba que o vosso trabalho não é vão no Senhor, porque Deus tem uma recompensa para cada um que se disponibiliza a estar aptos e prontos para dizer: eis-me aqui, Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu quero me despedir com um abraço, beijo no seu coração e te espero no próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.